Olá pessoal, mais uma vez, bom dia para quem está de dia, boa noite para quem está de noite. Bem pessoal, mais uma vez aqui com nossa aula, a gente agora hoje vai falar sobre a nova aliança de Cristo, que muitas pessoas não entendem sobre essa nova aliança de Cristo. Por exemplo, há pessoas que dizem o seguinte, que o Deus do Velho Testamento é um Deus horrível, um Deus psicopata, um Deus maníaco. Não é como a gente vê aqui muitas agressões contra o Todo-Poderoso. Bem pessoal, realmente o Velho Testamento, ele, nas palavras de Cristo, ele se tornou um vinho ruim, não é? Podemos observar o seguinte aqui, quando Jesus Cristo diz a seguinte palavra, ele fala o seguinte, que não se pode misturar um vinho novo em odre velho. A gente vai observar mais ou menos o que significa, o que ele quis dizer com não se pode misturar um vinho novo em odre velho. Realmente é o que acontece, não é? Olha o que Jesus diz aqui, ó, em Lucas, capítulo 5, versículo 37. Jesus ele fala o seguinte aqui, ó. Ninguém deita um vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres. E entornará-se o vinho, e os odres se estragarão. Note que Marcos aqui repete, agora de uma forma relativa, agora diferente como ele viu, não é? E ele fala o seguinte. Então, isso confirma que Lucas, que pesquisou por ordem de alguém, para ver se realmente isso aconteceu, e a resposta praticamente se torna a mesma coisa aqui, ó. Ninguém deita um vinho novo em odres velhos, de outra sorte. O vinho novo rompe os odres e torna-se o vinho. E os odres estragam, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Pessoal, o Velho Testamento realmente, ele foi algo inacreditável. Quer dizer, não matarás, não roubarás, mas tinha um problema inacreditável no Velho Testamento, que era o seguinte, que quando uma pessoa errasse, essas pessoas realmente deveriam ser executadas, de qualquer sorte. Quer dizer, uma pessoa errou, era morta. Uma pessoa, um simples sábado, que a pessoa fosse buscar trabalhasse no sábado, coisa parecida, realmente ela perdia a vida, de acordo com o Velho Testamento. Quer dizer, hoje seria algo ridículo, não é? Então, na época de Cristo, realmente foi um questionamento muito grave, porque as leis romanas, elas estavam ficando cada vez mais atrativas no mundo todo. Então, como o Todo-Poderoso poderia, então, criar uma nova aliança sem que distorcesse o Velho Testamento. A gente viajando aqui no Velho Testamento, aqui por exemplo em Isaías, há 700 anos antes de Cristo, veja o que Isaías escreveu. Porque eis que eu crio um novo céu e uma nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Isso foi escrito há mais de 600 anos antes de Cristo. Agora, note o seguinte, eu vou selecionar aqui para vocês entenderem aqui, ó, onde Isaías escreveu. Ó. Agora, quando um apóstolo cita o Velho Testamento, isso significa que ele continua seguindo a sentença do Velho Testamento. Olha aqui como João, que escreveu o Apocalipse, ele repete de novo em Apocalipse aqui, ó. E eu vi um novo céu, uma nova terra, já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quer dizer, as pessoas, o mar pode significar as pessoas já não existem, e assim por diante. Então, tanto João, que escreveu o Apocalipse, repete a sentença aqui de Isaías, escrita há mais de 600 anos antes de Cristo. Pedro também faz em sua carta aqui, ó. Mas nós, segundo a promessa, viu? Segundo a promessa, aguardamos. Então, Pedro está aguardando um novo céu e uma nova terra em que a Bíblia habita a justiça. Em que habita a justiça. Meus amados, então Pedro, realmente, ele
estava aguardando esse nova terra e novo céu, quer dizer, um novo cosmo de Cristo. Eu gosto de falar isso. Sobre esse novo cosmo, eu vou explicar em outro vídeo. Pessoal, o negócio é o seguinte. Jesus explicou de diversas formas como era possível entrar nesse cosmo dele. E mais ele falava de uma forma simbólica. Veja o que o João escreve na sua carta, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Ele diz o seguinte: estava no mundo quem estava no mundo, o Verbo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Agora, qual é esse mundo aqui que não conheceu a Jesus? Os gentis. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Quem foi feito por ele? A humanidade, os gentis, que agora estavam tantos quantos. Vamos ver se isso é verdade. Ó. Quem era esse mundo aqui? Isso aqui não tem nada a ver com o Velho Testamento. Algumas pessoas jogam isso aqui para ser o Velho Testamento. Primogênito de toda a criação também é a mesma coisa, como eu vou explicar em outro vídeo. Isso aqui eu estou falando do cosmo de Cristo, que eu vou explicar em outro vídeo, tá? O mundo foi feito por meio dele, no sentido aqui, cosmo também pode significar humanidade. Porque aqui, logo no final fala, aí o mundo não conheceu, isso aqui está falando dos gentis. Essa é a nova criação, tá? É o novo mundo de Cristo. Portanto, o mundo foi feito por ele. Quem foi feito? Os gentis. Os gentis não tinham esperança nenhuma para entrar nesse cosmo aqui. Então, e o mundo não conheceu. Quem não conheceu Cristo? Os gentis. Não conheceu o mundo. Agora, veja só o que Jesus Cristo aconteceu com Jesus Cristo aqui. Ó. Veio para o que era seu. Veio para o que era seu. Quem era o seu? Não era os judeus? Jesus realmente veio para os judeus. Jesus não se apresentou primeiro para os judeus? Então, foi assim por diante. Agora, eu e seus não o receberam. Então, aqui deixa claro que os judeus não receberam Jesus Cristo. Pelo contrário, eles mataram Jesus Cristo. Por isso que os apóstolos pregavam para quem primeiro? Pregavam para as primícias. Quem eram as primícias? Eram os judeus. Eles tiveram a sorte de receber o primeiro evangelho. Mas eles não receberam, então Paulo partia para as multidões. Note aqui o que João diz aqui no versículo 12. Mas todos quantos receberam. Meus amados, quando João diz todos quantos receberam, significa que ele não tinha cálculo, porque o mundo todo já aceitava o cristianismo na época de João. Então, são muito mais de 144 mil. Então, algumas interpretações dizem que só 144 mil vão para o céu, está completamente equivocados. Porque, mas todos quantos o receberam, dele o poder e para serem o quê? Filhos de Deus. Bem, para você ser filho de Deus, você tem que fazer o seguinte, você tem que nascer de novo, e os que creem no seu nome, quer dizer, quem crê no nome de Jesus Cristo. Agora, note que João faz essa confirmação dessa nova criação aqui, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Existe um versículo na Bíblia, que eu não vou citar aqui também, poderia perder muito tempo do vídeo, que diz o seguinte: assim como todos nascemos do primeiro Adão, nós também seremos semelhantes ao segundo Adão. Então isso aqui é uma explicação clara do que seria exatamente o que João queria botar no versículo. Agora, sentando sobre essa nova criação, que Jeremias também, um profeta do Antigo Velho Testamento, ele faz uma citação do que seria essa nova aliança. A gente encontra aqui em Jeremias 31, Jeremias 31, deixa eu parar o vídeo aqui para que a gente possa entender, do 31, capítulo 31, versículo 29 ao 30. Vamos lá entender o que é essa nova aliança. Meu pessoal, olha o que diz aqui, Jeremias. Isso há muito tempo antes de Cristo. Esse aqui é o profeta da antiguidade. Vamos lá. Naqueles dias nunca mais dirão os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, quer dizer, se gastaram. Isso aqui me lembra muito o quê? Me lembra muito que as pessoas, principalmente os céticos, diz sobre Adão e Eva, né? Em Gênesis. Por exemplo, o cético diz assim: poxa, mas a pessoa, como é que uma pessoa come só um fruto e vai pagar pelo erro?
Olha só como no passado realmente Deus é tão maravilhoso que ele escreveu exatamente sobre a nova aliança aqui para ver que ele não se deixa perder alguma coisa, né? Por exemplo, aqui ele diz o seguinte: que só por causa de um fruto lá, Deus vai condenar o resto da humanidade. Se Adão errou, por exemplo, então quer dizer, na época de Jeremias já acontecia, certos judeus que diziam realmente interpretavam assim, quer dizer que Adão e Eva errou e eu vou pagar pelos erros. Olha só como Deus aqui é misericordioso. Vamos lá, pessoal, olha só. Naqueles dias nunca mais dirão os pais comer as uvas verdes. Isso lembra a uva verde. Será que aquele fruto lá do jardim do Éden era uma uva verde, gente? Bem, isso aí fica na interpretação de vocês. E os dentes dos filhos se emboltaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comerás as uvas verdes, os dentes se botarão. Quer dizer, apesar de Deus trazer uma nova aliança, também agora cada um será responsável pela sua própria iniquidade. Porque existe outro versículo aí em Jeremias que ele diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Agora note o 31 aqui, o versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Tá vendo aí a nova aliança que eu falei? A casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais. Isso, lá com Moisés lá, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Tá vendo aí como está citando? Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, pois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pessoal, o negócio é o seguinte aqui, isso aqui tem muita coisa profunda mesmo, vou dizer o porquê. Quando uma pessoa erra, aqui está de acordo com a sua consciência. Isso no Novo Testamento. Quer dizer, se você fosse seguir o Velho Testamento, por exemplo, a pessoa que cometesse um adultério, ela seria morta apedrejada. Mas nota o que o Novo Testamento vai fazer. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Isso daí ficará na questão de consciência. Quer dizer que se a pessoa realmente achou que errou, aquilo era pecado. Portanto, é uma lei que era um código escrito, a pessoa lia lá e levava realmente a sentença para a pessoa. Agora, Deus modifica essa lei, botando na consciência, quer dizer, vai instruir o que é errado, o que é certo, e a pessoa agora só vai errar se ela realmente querer. Ela está assumindo o seu próprio erro e assim por diante. Agora note aqui a forma com que ele vai ensinar. E não ensinará mais cada um, no 34 aqui, e não ensinará a cada um o seu próximo, nem a um seu irmão, dizendo, conselhe o Senhor e assim por diante. Pessoal, aqui no versículo de Jeremias diz exatamente o que a gente quer sobre do que Jesus Cristo realmente implantou. Ele implantou uma lei, um código escrito que Moisés escreveu há mais de 1500 anos antes de Cristo. Agora só que ele implantou no coração das pessoas. Vamos ver que forma era essa que Jesus Cristo criou. Que Deus criou através de Cristo Jesus. Que eu vou falar desse cosmo, que é o novo cosmo, a nova aliança, é o cosmo de Cristo, é o mundo de Cristo, essa nova criação. Anote aqui o que João 3 diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter uma noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Até aqui. Ele estava curioso realmente e não entendia realmente como seria essa nova lei implantada aqui. E disse-lhe, Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Pessoal, isso aqui é uma lei do Novo Testamento. Você precisa nascer de novo. O que significa isso aqui? Nascer de novo significa ressuscitar literalmente. Então, a pessoa que não aceita Cristo, ela está morta. Por quê?
que ela pratica as obras do mundo, as obras, o espírito do mundo. Então, se você não nascer de novo, você não tem parte com essa primeira ressurreição aqui. Então, já está havendo uma ressurreição, meu querido, essa é a ressurreição espiritual. Agora, vai haver uma ressurreição, que é a segunda ressurreição, que nosso Senhor Jesus Cristo vai vir, essa eliminará qualquer outro tipo de ressurreição. Não pode ver o reino, você tem que nascer de novo. Para você poder ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Agora, como nasce? Ó, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Ele não entendia realmente isso. Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, Nicodemos realmente estava com uma pergunta bastante ridícula para Cristo Jesus. E Jesus respondeu, na verdade, eu vos digo que aquele que não nasce da água, aqui, meu querido, tem um mistério também. Note esse novo cosmo de Cristo, da nova criação aqui, olha o que ele diz o seguinte aqui, ó. Jesus respondeu, na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, vê que quem batizou em água foi João. Agora, Jesus Cristo está batizando em quem? Em Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Até aqui, Jesus não tinha nascido. Não tinha batizado ninguém com o Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Porque quando João batizou ele, ali já vinha o Espírito Santo. Mas na verdade ele precisava batizar, para ele batizar em Espírito Santo, ele precisava morrer. Então ele explica aqui o que tem que ser feito. Não pode entrar no reino de Deus se a pessoa não for batizada da água do Espírito Santo. Bem, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Há duas divisões aqui. Bem, os filhos de Adão é nascido de quê? É da carne. É carne. Esse é o batismo em água. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Pessoal, quem aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, ele recebe automaticamente o Espírito Santo de Deus. Agora, geralmente aqui, existe o seguinte, existem alguns discípulos que João batizou, por exemplo, em água. E algumas pessoas perguntam o seguinte, será que aquelas pessoas que João batizou em água vão para o céu? Ora, claro que sim. Jesus Cristo mesmo disse, desde o dia de João Batista, o reino dos céus é alvo. Portanto, desde o dia em que as pessoas foram batizadas em água e agora do Espírito através de Cristo Jesus, as pessoas entram para o novo pacto. Portanto, só os em Cristo. O Velho Testamento é outra posição. Portanto, o Novo Testamento diz que essa nova criação é de João Batista para cá. Tá? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Meus queridos, o negócio é o seguinte. A gente praticamente, se formos ver ou analisar esse cosmo de Cristo, para que a gente possa entender exatamente o que é essa nova aliança, a gente tem que fazer outros estudos mais profundos. Pessoal, não podemos confundir uma coisa. Quem errou foi o homem, isto é, não foi Deus. Se Deus mandasse Gabriel para fazer esse resgate de Cristo Jesus, para criar esse novo céu, essa nova terra, serviria. Por quê? Porque Gabriel é filho de Deus, assim como qualquer outro anjo é. E o que Deus precisava fazer? Mas só que Deus enviou quem? O seu melhor, o melhor de todos. O príncipe, o arqué, não é? Dessa criação, para que a gente pudesse entrar esse novo pacto, esse novo mundo de Cristo. Então esse é o novo mundo de Cristo, o primogênito de toda a criação, aquele que levantou dos mortos primeiro, para ser primeiro em tudo. É no sentido de Novo Testamento que eu vou explicar. No cosmo de Cristo, quer dizer, no mundo de Cristo, que é o Novo Testamento. Eu vou explicar em outro vídeo para que vocês entendam. Pessoal, eu expliquei exatamente aí o que é essa nova lei, desde lá de Isaías, para que as pessoas entrem nessa nova aliança,
o que devemos fazer, na verdade, é aceitar Jesus como Cordeiro de Deus, como Messias, como Filho de Deus, para que a gente possa ser arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso de Deus. Pessoal, terminei o vídeo, espero que vocês tenham realmente entendido. Dê um joinha no vídeo e a gente se vê em outros vídeos. Olá, galera, e até lá!